todos os principais sacerdotes, os anciões do povo, entraram em conselho contra Jesus para o matar. Eles queriam matar ele. E mataram. E essa passagem é mais triste ainda. Confiou em Deus, livra-o. Ele agora, se ele quer bem, porque disse, sou filho de Deus. E às 3 horas da tarde, ele clamou. Acerca da hora nona, bradou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Mesma coisa que me abandonaste. É o que eles estavam dizendo, não é? E outros, porém, disseram, vejamos se Elias vem salvar. Ele estava falando Eli, ou Elohim, quer dizer, o Criador, que está lá em Gênesis. Bradou Jesus, quer dizer, um grito bem alto, desespero, uma grande voz, e entregou o Espírito. O que aconteceu logo que ele entregou o Espírito? Um fenômeno sobrenatural na terra. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2, de alto a baixo. A terra tremeu e as pedras se fenderam. As pedras clamaram, se fenderam. Lembra quando ele estava aqui, e a multidão, e as crianças gritavam hosana nas alturas? Aí chegou os fariseus e disseram, aí, mas manda que eles se calem. Até as crianças estão clamando. Aí ele disse, se eles pararem de clamar, as pedras clamaram. Eles pararam de clamar, o que aconteceu? A pedra se fenderam. E quando as pedras se fendem, se racham no meio, ela faz um barulho. Elas clamaram. A terra tremeu e os sepulcros se abriram e muitos corpos de santos que tinham dormido foram ressuscitados. A Jerusalém todas viu esse pessoal voltando. Viu Lázaro sendo ressuscitado. A filha de Jairo, que era da igreja deles, sendo ressuscitada. E milhares de pessoas que estavam ali sabiam dessa verdade. Saindo do sepulcro, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceu para muitos. Vou dizer uma coisa para vocês. Que se dane, mas a religião é podre. Ela é cega. Ela não faz enxergar. Agora um gentil, que era um inimigo dos judeus, pelo qual escravizava os judeus, um centurião, olha o que ele disse. Olha o centurião, os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e as coisas que aconteciam, tiveram grande temor e disseram, verdadeiramente, esse era o Filho de Deus. E agora? Também estava ali, olhando de longe, muitas mulheres que tinham seguido Jesus, desde a Galiléia para ouvir. Elas também viram o pessoal da região da Galiléia, Samaria, os romanos viram, e todo aquele povo de Jerusalém. E aqui também fala de alguém que foi morto horrivelmente. O primo dele, o precursor, que preparou o caminho para ele, João Batista, mataram ele. Agora veja, que preço mais alto para a pessoa obter a graça. Primeiro morre João, é cortado a cabeça, e ali encerra o ciclo das leis, as leis de Moisés. Olha o que diz, a lei e os profetas vigoraram até João, desde então anunciava o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça para entrar nele. Um é decapitado a cabeça, e ele saiu para poder ficar de luto. Ele disse, lança o barco no mar e vou para o deserto, para ficar de luto. Mas ao longe, ele ergueu a cabeça e viu a multidão e teve compaixão dela, trabalhou desde a manhã até a tarde. Aqui está duas coisas terríveis que teve que acontecer para que a graça viesse. A morte de Jesus na cruz e a decapitação de João Batista. Com tudo isso, meu amigo, muitas pessoas ainda não acreditam na graça. Só que ao terceiro dia ele ressuscitou. E muitas pessoas viram ele. Mais de 500 pessoas viram ele subindo aos céus. Agora veja, João Batista teve que pagar com a vida para que selasse o período da lei. A lei é santa, a lei é pura, a lei é verdadeira. Mas a lei ninguém pode cumprir. Como de fato ninguém podia cumprir, alguém teve que cumprir com a sua cabeça cortada numa bandeja. Foi João Batista. Os dois, o precursor e o Salvador. Um decapitado e o outro crucificado. Afinal, a que ponto que ele chegou para nos comprar, para que a justiça de Deus cumprisse em nós? Presta atenção.
Como que Deus pode salvar um homem tão pecador, maléfico, caído? Romanos 3:23, todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Mas esse justo teve uma morte horrível. Por causa dele? Não, por nossa causa. Para trazer a vida eterna, ele tinha que pagar pelo pecado de todos que já nasceram nesse mundo. O maior sofrimento de todos os tempos. Não só ele pagou, como muitos cristãos pagaram, muitos mártires, muitos profetas que anunciaram ele antes da vinda dele, e assim também João Batista, seu primo. Você pensa que você vai ser salvo sem crer nisso? Vou continuar com a graça por causa de Jesus, João Batista, por causa dos santos profetas que morreram em Jerusalém, por causa dos apóstolos que foram martirizados, dos açoites que Paulo sofreu por pregar a graça, o amor de Deus. E essas pessoas são consideradas mártires. Não dá para pregar outra coisa, a não ser o amor de Deus. Como que Deus poderia salvar o homem sem que alguém pagasse pelo homem? Se através de Adão o pecado entrou no mundo, eu sou geração de Adão, do homem caído. Se eu sou geração do homem caído e eu entrar no céu, qual é os anjos que querem respeitar Deus? A terça parte do céu desobedeceu a Deus e caíram com Satanás na terra. Eles fizeram isso, se levantaram. Mas eles não sabiam o plano de Deus. Que alguém, por um só entrou o pecado no mundo inteiro e por um só saiu. E esse que saiu teve que pagar o pecado do mundo inteiro. Foi o Senhor Jesus. Você deve aceitá-lo se quiser entrar no reino de Deus. A maravilha do amor de Deus é esse, que agora até os anjos falam assim, nossa, ele é digno de toda a honra, de toda a glória que existe no céu, porque ele pagou o preço